Lucas 22, versículos 39 a 53, talvez a maior crise enfrentada por Jesus na sua vida. Maior crise. Como ele enfrentou essa crise? Como ele conseguiu superá-la? Não é? Como ele prosseguiu até consumar, até completar a sua obra, até realizar o propósito da sua vinda nesse mundo. Creio que há muitas lições que a gente pode aprender exatamente dessa passagem. Ela não é das passagens mais pregadas neste domingo, porque é domingo, né, domingo de Ramos, é um domingo festivo, é um domingo que a gente celebra o povo recebendo Jesus Cristo em Jerusalém. Então, é um domingo muito alegre, um momento de enfeitar as nossas igrejas com folhas de palmeira, com ramos. Em muitas igrejas a procissão é feita com as pessoas, cada uma levando um ramo de palmeira. Então é realmente um domingo festivo. É domingo de Ramos, mas é também domingo da paixão. Paixão quer dizer sofrimento. Na música popular, paixão é sofrência, né? Mas aqui nós estamos falando de sofrimento, de vida sendo colocada a prêmio. Então, este ano nós resolvemos fazer uma pregação centrada mais na paixão do que nos ramos. Este episódio, esta narração aqui do evangelista Lucas, que nós lemos, ela acontece depois da celebração da primeira Eucaristia, né, da Santa Ceia, a ceia pascal de Jesus com os seus discípulos e discípulas, porque eu creio que aquela mesa que normalmente é retratada pelos grandes pintores, como Da Vinci, como e Salvador Dalí e outros, aquela mesa exclusivamente masculina, né, de 12 homens, né, juntamente com Jesus, eu creio que na realidade aquela ceia não foi só para aquelas 12 pessoas. Havia na sala que foi alugada, né, o chamado cenáculo, havia mais gente. Havia mulheres também ali que acompanharam Jesus e seus discípulos desde lá da Galileia. Não é? Ali estavam as Marias que depois iriam testemunhar a ressurreição. Então não foram só aqueles 12 seletos convidados que participaram daquele banquete em volta de uma mesa. Tinha mais gente ali. E foi com todos eles que Jesus, então, celebrou a sua última ceia e instituiu esse sacramento. E depois disso houve uma série de coisas, houve o lava-pés, houve uma série de conversas, a saída inopinada, repentina de Judas no meio da refeição, enfim, muita coisa aconteceu. E dali, então, Jesus saiu para um lugar que ele frequentava quando estava em Jerusalém, que era o Monte das Oliveiras. Jesus já tinha estado lá, inclusive era um lugar fácil de encontrá-lo. Se Jesus quisesse escapar daqueles que o procuravam, que estavam querendo prendê-lo, ele iria para qualquer lugar, menos para o Monte das Oliveiras, porque ali era o lugar mais óbvio onde encontrar Jesus. Mas Jesus não estava fugindo, Jesus não era um foragido, Jesus ia enfrentar o que ia acontecer. Então foi para lá que ele foi juntamente com os discípulos. E lá chegando, então, ele começa a vivenciar
os momentos que iam anteceder a traição de Judas, a sua prisão e depois o julgamento sumário, todas aquelas aberrações jurídicas que aconteceram, sucederam naquela noite e que culminaram com a sua crucificação no dia seguinte. Praticamente da noite para o dia ele foi condenado à morte. Literalmente da noite para o dia. Ora, Jesus então estava diante da maior crise da sua vida. Alguns artistas mostram ali, retratam ali como se fosse a última tentação de Jesus. Ali era o momento de seguir em frente para enfrentar a morte e experimentar a ressurreição, ou desistir de tudo. Resistir à prisão, invocar legiões de anjos para livrá-lo dali heroicamente. Ele poderia ter feito isso. Ele tinha poder para fazer isso. E não lhe faltou até uma vontadezinha de viver essa situação. Conforme o próprio texto que nós lemos aqui, né, deixa bem claro, porque ele, chegando ao lugar escolhido, no Monte das Oliveiras, Jesus disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Para eles não serem tentados. Tentados a quê? Tentados a impedir que Jesus realizasse aquilo que tinha que ser realizado, que não completasse o seu plano de salvação, de reconciliação de todas as coisas, conforme dizer do apóstolo Paulo no primeiro capítulo de Colossenses. Reconciliar todas as coisas por meio do sangue da sua cruz. Então, Jesus começa ele também a orar. E isso é a primeira lição. Como enfrentar uma grande crise? Foi esse caminho que ele adotou. E olha que ele era filho de Deus. Mas talvez mesmo por isso mesmo, ele adotou o caminho da oração. E eu creio que isso é também uma pista para nós, uma recomendação para nós, para que nós estejamos atentos nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de beco sem saída, de dilema. Né? O que é o dilema? O dilema é aquele problema que pode ter duas soluções, mas cada uma pior que a outra. E por isso se chama dilema. Você vai para cá, é uma coisa ruim, você vai para cá, é outra pior. A gente passa por isso nas nossas vidas, muitas vezes, não é? Tomara que não muitas, mas passa. Só Deus, no seu poder, para nos ajudar a resolver os nossos problemas e os nossos dilemas. Mas para isso é necessário a gente buscar Deus em oração. Jesus fez isso e recomendou que os seus discípulos, naquela mesma situação, também o fizessem. Também o fizessem. Se fizeram, é outra história, mas foi o que Jesus aconselhou. E o fato é que a oração de Jesus, então, é: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Se queres, passa de mim esse cálice. Primeira coisa que Jesus deixa bem claro é a superioridade, a prevalência da vontade de Deus. Que Deus realizasse
na sua vida o que fosse o seu propósito. Se fosse adiar aquela hora ou, enfim, evitar que aquilo tudo acontecesse, então que Deus concedesse isso a ele. Se queres, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Um comentarista muito conhecido dos pastores, especialmente os pastores mais antigos, chamado Barclay, ele é autor de uma coleção de comentários, pequenos comentários, bem acessíveis, que qualquer pessoa pode ler, não precisa ser um teólogo, voltados para preparar pessoas até leigas para pregar sobre os textos. Então, no seu comentário sobre esse texto, ele identifica 4 situações em que nós podemos dizer isso. Seja feita a tua vontade, né, nos dirigindo a Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. A primeira é uma confissão, assim, de total impotência, total desesperança. Não é? Então, é aquilo que popularmente a gente diz assim, entreguei para Deus. Não é? Não tem situações que, quando você desiste de tentar resolver algum problema, tentar ajudar uma pessoa, tentar contornar uma situação, então diz, entreguei para Deus. Não é? É uma desistência completa. Mas essa frase, ela pode indicar também até um certo ressentimento. Não é? Olha, Deus, faz a tua vontade e tal, mas fica sabendo que não era isso que eu queria, não. Não é? Então, seja feita a tua vontade, viu? Mas não era isso, não. Às vezes a pessoa pode orar assim. Acontece. Eu mesmo já orei assim. Pode ser também uma situação de desespero, uma oração desesperada, né? Uma oração de não ter nenhuma perspectiva de que alguma coisa de bom pode acontecer. Então, diz, olha, seja feita a tua vontade e não a minha, porque a minha eu não vejo como ela pode acontecer, eu não vejo o menor sinal de que essa coisa vai ter a solução que eu espero, então entregue para Deus. Mas a quarta perspectiva é uma perspectiva de confiança. Não é de ressentimento, não é de desespero, é uma perspectiva de confiança. Olha, eu faria isso, mas eu confio na tua vontade. Eu confio naquilo que tu tens traçado para resolver essa situação. Então, a gente abdica da nossa vontade por melhores que sejam as nossas intenções, os nossos planos, o nosso raciocínio e tal, em favor da vontade de Deus. Por quê? Porque a gente confia que a vontade de Deus é justa e é perfeita. E Barclay diz, olha, foi com essa perspectiva que Jesus orou. Porque ele sabia que o propósito de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para tudo aquilo que ele haveria de passar, resultaria na redenção do mundo, na reconciliação de todas as coisas, na inauguração de um novo tempo.
Então, foi com essa perspectiva de confiança, não sem sofrimento, não sem angústia, que o texto chega e existe um acréscimo que aparece em alguns manuscritos, não em todos, né? Descreve que Jesus suava e suava sangue. Tamanha a sua angústia, ele somatizou isso na sua transpiração. Ao mesmo tempo que os seus discípulos, a quem ele havia aconselhado que estivessem em oração, estavam dormindo. Não conseguiram entrar no mesmo clima, não conseguiram apreender a mesma visão que Jesus tinha daquele acontecimento, daquele momento, daquela noite. Por isso, Jesus, mesmo angustiado, ele não perdeu a sua confiança no Pai. Porque ele sabia que o propósito do Pai era superior a qualquer alternativa, qualquer outra coisa que pudesse acontecer. Por mais sofrido que fosse para ele. Observe que em momento nenhum Jesus está ali preocupado com a sua integridade física, com salvar a própria pele. Né? Se nós estivéssemos numa situação dessa, pelo que nós estaríamos orando? Né? Estaria orando para não acontecer nada com a gente, não é? Para sermos preservados no meio de toda essa situação. Estaremos orando em nosso próprio favor. Jesus não. O Evangelho de João, capítulo 17, ele consegue entrar na oração de Jesus, exatamente nesse momento. O que aqui nós vemos assim à distância, como se estivéssemos filmando os discípulos aqui num canto, Jesus num outro plano, em oração, captando uma outra parcela da conversa dele com Deus, fazendo, digamos assim, uma leitura labial à distância, né? Como hoje fazem nos jogos de futebol, né? Os jogadores normalmente conversando com o juiz, com os outros jogadores, né? O pessoal se especializou em leitura labial. O texto de Lucas faz a leitura labial do que Jesus falou. João, capítulo 17, descreve ali, com detalhes, a oração sacerdotal de Jesus, a oração em favor dos seus discípulos. Ele não pede nada para ele. Ele pede por aqueles homens e mulheres que iam ficar ali. E ele, então, fala, né? Não peço, não que eles saiam do mundo, peço que os guardes do mal. Foi essa oração que Jesus, no meio da sua angústia, ofereceu ao Pai. Além do pedido de passar o cálice, se fosse o propósito de Deus. Nós, quando oramos, né, e nós o fazemos coletivamente toda quinta-feira, no nosso momento de intercessão, mas devemos orar todos os dias, precisamos prestar atenção nesse modelo de oração que Jesus nos oferece aqui. Uma oração de confiança no Pai, uma oração de enfrentamento das crises sem negar em nenhum momento que a crise existe, que a angústia existe, que a aflição existe. E uma oração também intercessória por todas as outras pessoas que estão envolvidas em um processo. Muitas vezes nós colocamos diante de Deus uma oração que não é só individual, que envolve toda a nossa família, que envolve a igreja, que envolve até o nosso país, porque é muito importante nós também, nas nossas orações individuais ou coletivas, a gente se lembrar também da nação,
dos governantes, do mundo. O mundo está precisando muito de oração. Se sempre precisou, agora mais ainda. Neste texto que nós vemos aqui, Jesus é então entregue pelo seu discípulo Judas. Judas chega, o saúda com um beijo, que era uma saudação comum entre amigos, entre pessoas próximas. Quantos beijos Judas não deu a Jesus? Não foi só esse. Provavelmente se saudavam, né, com ósculo, né, como se diz em outra parte da Bíblia. Era normal. Até hoje no Oriente Médio se saúdam pessoas, cumprimentam com um beijo no rosto. Não é? Então, Judas chega ali e provavelmente ele devia estar esperando alguma reação de Jesus e dos outros discípulos. Provavelmente eu tenho para mim que era não propriamente uma traição, mas uma provocação. Agora a gente vai partir para o confronto. Agora a gente vai partir para tudo ou nada. Pedro, por exemplo, já pegou a espada e já cortou a orelha de um dos guardas. Já começou o tumulto e demonstrou suas habilidades como, né, com a espada na mão. Mas Jesus disse, não, vamos, para com isso. Né? Pega essa orelha do chão aqui, vamos botar ela no lugar. Colocou de volta na cabeça do rapaz que tinha sido atingido. Não é? Isso não é isso. Não é isso que tem que acontecer. Por quê? Então ele diz, olha, diariamente estando eu convosco no templo, não pusessem as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Era a hora das trevas. Gente, nós estamos, pelo noticiário que a gente tem lido durante as últimas semanas, parece que a gente está de novo sob o poder das trevas. Que o digam os grandes empresários do mundo, que o digam os países também atingidos pelas medidas políticas do governo dos Estados Unidos, que o digam a população dos Estados Unidos também, enfim. Nós, Brasil, também estamos no meio de toda essa confusão. O poder das trevas está se manifestando. É necessário estarmos em oração, é necessário nós intercedermos, gente. Esse é um momento que, para nós exercitarmos aquilo que a reforma declarou assim com tanta clareza, né? O sacerdócio universal dos crentes, né? Quando nós intercedemos, nós assumimos o papel de sacerdotes. Né? Na Idade Média, isso chegou a ser sequestrado dos crentes. Só os sacerdotes ordenados é que tinham a autoridade, a autorização oficial para se dirigir a Deus de alguma forma. O povo leigo, né, ignorante, esse não tinha acesso a Deus. A reforma restaurou isso. E nós, graças a Deus, temos esse acesso ao nosso Deus. Da mesma forma que Jesus teve e também intercedeu pelos seus discípulos, intercedeu depois por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Nesta Semana Santa nós vamos refletir bastante sobre esses acontecimentos, mas vamos ter para nós também, para a nossa vida, essa lição do enfrentamento dessa grande crise do jardim do Getsêmani, que acabou desembocando
na vitória e na ressurreição de Jesus, porque Deus também quer nos dar a vitória quando nos colocamos na presença dele, quando lhe dirigimos a palavra. Então que Deus nos abençoe nesta semana. Quinta-feira teremos aqui a nossa celebração à noite na instituição da Santa Ceia, da Eucaristia, e teremos no domingo pela manhã a celebração da ressurreição de Jesus. Que estejamos unidos nesse mesmo propósito ao longo dessa semana. Amém?